Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de arquitetura e organização de computadores. O objetivo hoje é a gente continuar trabalhando aqui na unidade B da apostila, que está disponível para vocês, sobre a unidade central de processamento, né? Vamos lá, o processador, também conhecido como CPU, o pessoal fala às vezes CPU, fala aquela caixinha do computador, que é como se fosse a CPU, né? Na verdade, CPU é um chipzinho que está lá dentro, né? Lá dentro tem um monte de outras características, né? De outros equipamentos eletrônicos. Você tem memória RAM, você tem placa de vídeo, você tem interfaces, dispositivos de armazenamento, você tem periféricos, você tem interface USB, interface de rede, você tem uma série de componentes elétrico-eletrônicos que compõem, né, o gabinete, né? Então, a CPU é só um deles. É formado por chips responsáveis pela execução de cálculos, decisões lógicas e instruções que resultam em todas as tarefas que um computador pode fazer. Afinal de contas, todos os programas que estão em utilização no computador obrigatoriamente devem ser executados pelo processador. O que o processador faz? Executa programas. Isso já foi falado nas nossas aulas anteriores e etc. O que é a execução de programa? Para que um programa seja executado, é necessário que sejam transferidos todos os dados, todos os bits, lembrando que um computador reconhece só bits, zeros e uns, a partir de algum dispositivo de armazenamento para a memória RAM. Então, tem um programa, às vezes esse programa está num pendrive, numa memória flash, né? E aí você pega esse programa, carrega para a memória RAM, e aí na memória RAM o processador executa as instruções da memória RAM. Não sei se vocês já viram, por exemplo, tem sistemas operacionais, por exemplo, o Linux, tem uma versão dele que é o Live Linux, né? Que você tem ele num pendrive, você pluga ele no computador, ele já carrega o SO, você trabalha, acessa a internet, faz tudo que você precisa e vai embora, leva o pendrive e o computador pode estar com o sistema operacional Windows, né? Que ele vai funcionar. Ou seja, o único dispositivo de armazenamento disponível ali para você é o seu pendrive. Nele tem um sistema operacional, nele você vai guardar os seus arquivos, nele você vai fazer tudo que você precisa. Então, é para isso. Isso não necessariamente um computador, por exemplo, tem um HD. Ele não, obrigatoriamente, ele não precisa de um HD para funcionar. Você pode, por exemplo, usar só um pendrive, né? Um SSD ou um pendrive com o sistema operacional e dar boot por esse pendrive que ele vai funcionar. Ao ser processado, ou seja, após o processador executar as instruções que compõem o programa, o resultado é entregue ao programa que será o responsável por determinar o que será feito com ele. O próprio programa recebe o resultado e manda esse resultado ou para o vídeo, ou para o próprio HD, ou para pendrive, alguma coisa nesse sentido, né? Relação CPU-memória RAM. O processador trabalha apenas com valores armazenados em registradores na execução de suas atividades, ou seja, ele não acessa diretamente as informações da memória RAM. O que ele está querendo dizer aqui? Que o computador, o processador, ele trabalha com dados que estão dentro dele, nos registradores dele. Os registradores, aqui embaixo está falando, são áreas de armazenamento temporário de valores presentes no processador. Neles são carregados os valores da memória RAM, então você traz da memória para dentro dos processadores e aí você executa uma instrução a partir das instruções que estão lá na memória RAM, né? Então, essa aqui é a lógica, essa é uma informação relevante para vocês, tá? O processador tem que buscar dados na memória RAM para ele poder processar. Portanto, para que uma instrução seja executada, é necessário acessá-la em seu endereço na memória RAM e transferi-la para o registrador. Isso a gente fez naquele simulador, né? Vou mostrar para vocês aqui o simulador.
nesse simulador aqui, deixa eu só tirar esse código, um código que eu vou mostrar para vocês. Vou zerar aqui, deixa eu dar um reset nesse cara. Aqui, ó, quem não veio ainda em nenhuma aula e tá participando pela primeira vez, aqui você tem um código que vai ser carregado para a memória RAM. Aqui você tem o processador com os registradores. É claro que aqui está num nível muito mais, mais só acadêmico, né? Um processador tem muito mais do que esses 4 registradores aqui, ó. Né, A, B, C, D. Aqui está no nível só para mostrar para vocês como que a coisa funciona, né? E aí você vai buscar as instruções que você colocou na memória e o processador vai processar essas instruções. Aqui tem um botão chamado Assembly, eu vou dar um Assembly aqui. Na hora que eu dou o Assembly, eu carrego essas instruções para a memória RAM. O que a instrução faz? Move A5, né? Eu pego o decimal 5 e jogo dentro do registrador A. O que add A3 faz? Ele pega o que está em A, soma 3 e joga para dentro de A. Então, se A tem 5, ele pega 5, soma 3, vai para 8 e atualiza o valor de A. Então, A vai para 8. E depois ele pega o A e joga para o endereço 100 da memória RAM. Esse move, ele move o conteúdo de A para o endereço 100 da memória RAM. É isso que esse programa faz. Ele faz uma operação aritmética, que é somar 5 mais 3, pega o resultado e joga na posição 100 da memória RAM. Eu vou executar esse programa aqui, mostrando para vocês, ó. A primeira instrução, move A5, foi executada. Se você observar aqui o registrador dentro do processador, está com o decimal 5. Aí o próximo comando, add A,3 foi executado. Se você observar aqui, ó, o 8 está dentro do registrador A. E por último, esse último comando será executado. Eu vou pegar o 8 e vou colocar o 8 dentro do endereço de memória 100. Né? Então, vou fazer esse processo. Aí, beleza, eu peguei o 8 e coloquei dentro do endereço de memória 100. O endereço de memória 100, ó, tá aqui, ó. É esse númerozinho aqui, ó. Se eu contar aqui, ó, 0, 1, 2, e na hora que eu chegar aqui, eu vou estar no endereço 100. Então, esse é um programa muito simplesinho, que pega o número 5, soma com 3 e joga dentro da posição 100 da memória RAM. Esse programinha é muito simples, gente, mas ele representa o funcionamento do computador. Mostrei para vocês aqui e vou mostrar hoje durante a nossa aula, né? Isso é um computador, isso é um processador. O processador tem um conjunto de instruções. Na hora que você dá um assembly, essas instruções vão para a memória, aquelas aqui, ó. Mas, César, mas isso aí são números? Sim, mas é porque o computador só entende números. O 6 é o move, o 0 é o A, o 5 é o 5. O add, que é adicionar, é o 13. O A é o 0. O 3 é o 3. O move é o 4. O 100 é esse 100 aqui. E o A é o 0, que está representado aqui. Né? Então, na hora que eu executo essas instruções, o processador, ele me dá o resultado no endereço 100. O endereço 100 está ele aqui, ó, com o número 8. Eu guardei. Ah, César, coloque em outro endereço. Beleza. Eu vou colocar ele, por exemplo, no endereço 20. Ah, não, eu vou somar agora, não é 3, eu vou somar 4. Beleza. Então, eu vou resetar, eu vou dar o assembly. Assembly em português é montar. Montar é o que nesse caso? Colocar ele pronto para funcionar. Eu montei e agora eu vou executar. Ó. Na hora que eu executo, deixa eu ver onde que ele colocou. Ele colocou o 9 aqui, ó, na posição 20. Né? Então é isso. Isso aqui é um programa, isso aqui é um funcionamento
de um programa. Continuando aqui, gente, vamos lá. Essa imagem da apostila, ela está representando a relação CPU com memória. Como que essa relação funciona, né? Como é que o processador, a CPU, ela conversa com a memória? A transferência de dados entre o processador e a memória é realizada através do barramento local, utilizando-se dos seguintes componentes. Ele tem um cara, o processador, chamado REM, que é registrador de endereço de memória, que é responsável por armazenar o endereço de memória que será lido ou escrito. E ele tem um outro cara, que é um registrador de dados da memória, que armazena o dado a ser escrito ou lido. Observe que agora a gente está entrando dentro do processador, com mais detalhes. Dentro do processador, você tem o RDM, que é o registrador de dados de memória, e você tem o REM, que é o registrador de endereço de memória. Aí agora eu vou ilustrar isso para vocês aqui no simulador. Ó, inicialmente, vou colocar aqui esse ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula é só para eu poder escrever qualquer texto aqui e ele desconsiderar. É só para eu dar a minha aula aqui. Inicialmente, o REM, ele está valendo 0. Por quê? O REM é o endereço da memória onde será lido ou escrito o dado. O REM está valendo 0. Então, ó, na hora que eu dou um reset aqui, ó, e dou um assembly e monto, o primeiro endereço que eu vou acessar, que está nesse IP aqui, ó, é o 0. Então, o REM está valendo 0. E o RDM é o que eu vou ler, é o dado. O que eu vou ler da memória? Né? O que eu estou lendo da memória? Eu estou lendo o 6, o 0 e o 5. Ah, César, o que é esses caras? O que é o 6, o 0 e o 5? O 6 é o move, o 0 é o registrador A, que é o primeiro registrador, e o 5 é o decimal 5. Então, o meu RDM é o dado que eu estou lendo. Então, num primeiro momento, o meu REM é 0 e o meu RDM são esses 3 bytes aqui, ó. Esse primeiro byte, que representa o move, o segundo byte, que representa o A, que é o registrador, e o 5, que representa o numeral 5, decimal 5. Aí, ó, veja só, num segundo momento, quando eu executo, o que eu vou executar agora? O meu REM, ele vai para 3. Olha que interessante. Por que ele pula de 0 para 3? Porque eu vou pegar a instrução 13 aqui, ó. Então, eu tenho que ir na posição 3. Esse 0 eu já li, esse 5 eu já li. Então, eu vou para 3. O meu endereço, ele pula aqui para 3. E o que eu vou ler de dados? Né? Quais são os dados que eu vou ler? Eu vou ler os 13, que é minha instrução. Eu vou ler o 0 e eu vou ler o 4. Então, o meu RDM são os dados que eu vou ler. E aí eu vou fazendo esse processo, sempre atualizando o REM e o RDM na hora que eu vou executando as instruções no meu computador. Gente, alguma dúvida? Posso continuar? Estão entendendo? Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Esses dados aí, o REM, o RDM, quando o programador está lá fazendo o programa, ele vai já deixar pré-definido ou isso aí é o processador que vai fazer? Isso é o processador que vai fazer automático. O programador vai fazer esse código aqui, ó. E isso, entendi. Agora ficou... Na verdade,
ele nem vai fazer esse código, sabe? Ele vai fazer um código em C. Você lembra que eu expliquei para vocês na aula passada? Porque aqui eu estou programando aqui numa linguagem, né? Assembly, e é a Assembly, né? Vocês lembram disso? E aí é uma linguagem de muito baixo nível em que eu estou mexendo com registradores, né? Quando eu crio um programa aqui em C, por exemplo, né, utilizando code blocks, aí eu não estou mexendo com registradores, não. Eu estou mexendo mais com alto nível, né? Eu estou mexendo com variáveis, aí a variável, ela tem um tipo, eu mexo aqui com dispositivos de entrada e saída, estão lembrados disso? Eu venho aqui, ó, por exemplo, deixa eu pegar um arquivozinho rapidinho aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, esse programa 1 aqui, por exemplo, né? Olha lá, ó. Isso aqui são áreas de memória. Só que eu não coloco aqui, eu coloco X, eu não coloco 100, né? Eu escrevo 100, que eu estou acessando o endereço 100, igual a gente fez em Assembly. Não, eu crio X. Lá, esse X vai virar algum endereço, né? Então, a linguagem C aqui, o programa, ele tem um comportamento diferente. Por exemplo, aqui, ó, eu dou um printf, ele já manda para a tela do computador, né? Nesse printf aqui, ó. Aqui, ó, não mando para a tela, né? Aqui não tem como eu fazer isso. Para eu mandar para a tela, eu tenho que mover, né? Para o registrador tal, no caso aqui, o registrador que vai para a tela é esse aqui, que no caso ele é o 232, ó. Aí sim eu mando para a tela, né? Eu vou colocar aqui o número 85 na tela, por exemplo, né? Vamos executar esse programa. Deixa eu ver se ele vai executar aqui. Olha lá, ó, 85 significa a letra U. Então, é isso. Aqui eu não preciso te preocupar com isso. Basta eu colocar aqui que é C, né? E aqui eu coloco a letra U. Lá não, lá eu tenho que escrever o 85. Então, essas duas linguagens são diferentes. Então, respondendo a sua pergunta, o REM e o RDM, ele é administrado pelo processador. Eu só estou ilustrando aqui o que seria o RDM e o REM para esse conjunto de instruções aqui que eu dei como exemplo, né? Aí, ó, o próximo REM que vai ser o próximo endereço, né? Então, o REM agora, depois que eu pegar aqui o 13, o 0 e o 4, que está na memória, o meu próximo REM aqui vai ser o 6. E aí, o 6 eu vou pegar aqui, ó, o 4, o 20 e o 0. Então, esse é o RDM que eu leio, que é a área de dados. As instruções, elas são dados nesse momento aqui, né? Então, eu pego aqui, ó, o 4, o 20 e o 0, né? E beleza. E depois, olha que interessante, o próximo REM, né, só colocando aqui, ó, que eu vou executar, o próximo REM será o 9. E aí eu vou pegar quem? O 9 aqui, a posição 9 da memória, que é o 9, eu pego 3 de uma vez. Nesse processador, pega 3 blocos da memória. A posição 9, 10 e 11. Então, eu vou pegar aqui o 7, eu vou pegar aqui o 2, 3, 2, e vou pegar aqui o 85, né? É isso que eu vou fazer. Então, é assim que funciona. Eu pego, sempre aqui, eu pego 3 coisas de uma vez, não preciso de ponto e vírgula aqui, não. Isso aqui eu só estou ilustrando. Então, isso é o REM e o RDM num processador. Aí, ó, o RDM armazena o dado a ser escrito ou lido na memória. Aí, eu estou lendo dados da memória, né? Aqui, ó. Minha memória está representada aqui. Eu estou lendo esses dados com essas instruções.
Então, é isso que ele faz. Deixa eu só colocar aqui para deixar mais simples, né, para não confundir. Vamos deixar só 3 instruções aqui. Aí você tem o barramento de dados, né, que liga o RDM à memória, que vai trazer os dados, e você tem um barramento de endereço, que é o REM, que você tem um endereço que vai ser lido ou fornecido. Então, gente, sempre é assim, quando você acessa a memória. Você tem um REM e o RDM. O REM é o endereço, o RDM é o que você lê, né? É sempre assim que funciona. Você sempre faz esse tipo de coisa, né? Aqui, ó, vou dar um exemplo. Essas instruções aqui, ó, essa aqui, ó, eu vou colocar na posição 100, eu vou colocar 1, por exemplo. Na posição 101, eu vou colocar o 2. São instruções. E na posição 103, eu vou colocar o 3. Aí eu vou dar um reset, vou dar aqui um assembly e vou executar passo a passo. Pronto. Aí, ó, aqui eu mudei, né? Eu quero na posição 102 colocar o 3. Ó, beleza. Aqui eles aqui, ó, 1, 2 e o 3. Então, eu faço... Gente, isso é genial. O programa é que faz o computador funcionar, né? É isso, o programa é que faz o computador funcionar. Isso é para tudo. Aqui eu estou operando um computador, eu estou julgando. É útil esse programa? Não. Ele pega e coloca 1, 2 e 3 no endereço 100, 101, 102 da memória. Faz alguma coisa útil? Não. Mas é isso, programar é isso. Você alocar a memória, eu aloquei a memória aqui, ó, né? A memória 100, a 101 e a 102 e coloquei lá os meus dados. Então, um programa é isso que ele está fazendo aqui, né? Ele faz esse procedimento o tempo todo, né? Ah, eu quero fazer uma operação, beleza. Então, eu vou mover, aí eu preciso de mexer internamente com o processador. Então, no registrador A, eu vou colocar o 100. E no B, né, eu vou colocar o 101. Beleza. E depois, no 104, eu vou adicionar o B com A, né? Então, beleza. E aí eu vou mover para o 103, que é o meu outro endereço, né? O que está em A. E aqui, ó, eu vou adicionar o A, depois eu vou adicionar o C. Eu vou usar 3 registradores aqui, né? Olha que interessante esse programa. Então, vou repetir, ó. Eu movi o 1 e o 2 e o 3 para os endereços 100, 101, 102. Aí eu pego o endereço, o que está em 100, jogo no registrador A, o que está no 101, jogo no B, o que está em 102, eu jogo no C. Beleza. Aí eu adiciono B em A e C em A e pego o que está em A e jogo em 3. Então, o que esse programa faz? Ele soma 1 mais 2 mais 3 e joga na posição 103 da memória. É isso que esse programa faz. Vamos lá, ó. Olha lá, ó. 1, 2, 3 e jogou o resultado da soma aqui no 6, ó, nessa posição 103. Ah, esse programa aqui tem a utilidade? Aí tem, ele soma 3 números, 3 inteiros específicos, né? Já começa a ter mais utilidade. Usando o REM e o RDM. Internamente o processador usa REM, endereço, RDM, os dados, né? Que vão ser lidos. Lembrando que nesse computador especificamente, ele lê 3 dados de uma vez, né? Ele lê o que está na posição 0, 1 e 2, depois ele lê o que está na posição 3, 4 e 5 da memória, depois ele lê o que está na posição 6, 7 e 8, 9, 10
e 11. Ele faz isso automático, né? Então, só para lembrar isso, que ele lê grupos de 3 posições de memória. Voltando aqui ele explica esse processo que eu acabei de explicar do REM e do RDM, né? Clock a gente já viu que é um mecanismo de sincronização dos circuitos, né? Por exemplo, a memória RAM, você lê dados na subida do clock, quando ele está em 0 e vai para 1, aí você lê a memória RAM. Aí na descida do clock, você escreve na memória RAM. Então, essa subida e descida é o clock, e ele faz isso bilhões de vezes por segundo. Então, ele lê e escreve na memória RAM bilhões de vezes por segundo. Por quê, César? Porque o clock é na casa dos 2, 3 GHz, né? É assim que funciona o clock. Aí aqui no livro, ele traz o clock tradicional, ele traz uma evolução. O que é isso? Antigamente, o processador, ele lia da memória RAM um dado, um conjunto de dados, né? Pode ser um bloco, pode ser um dado só, lembrando que dados é um conjunto de bits, tá? Ele lia um por ciclo de clock. Aí os caras... Então, beleza. Então, se você for pensar, antigamente, você lia aqui eu tenho 3 ciclos de clock, né? Disponíveis aqui, eu vou ler 3 dados. Aí os caras criaram a memória DDR, que hoje tem DDR2, DDR3, DDR4, né? Os computadores mais modernos vêm com DDR4. Inclusive, se vocês forem comprar um computador, tem que comprar um computador com DDR4, porque DDR3 já não é tão utilizado mais e é um computador com acesso mais lento. Aí o clock, o DDR, ele já foi uma evolução. Por quê? Porque ele conseguiu mudar a forma de leitura e escrita de dados na memória. O DDR significa Double Data Rate, que é taxa de dados dobrada. Os caras criaram uma memória RAM DDR, antes não era DDR, antes era SDR, aqui em cima o normal é SDR. Os caras criaram a DDR em que você consegue, em um ciclo de clock, ler 2 dados. Então, você dobrou a capacidade de leitura de dados. Então, em 3 ciclos de clock, você consegue ler 6 dados, né? Então, os caras tecnologicamente fizeram isso. Então, aumentaram a taxa de transferência, dobraram a taxa de transferência. Beleza, os caras conseguiram fazer isso. Aí, quando os processadores passaram de 32 bits para 64 bits, você conseguia ler mais dados de 32 bits por causa por você dobrar essa quantidade de bits dos processadores. Os registradores antes eram só 32 bits, então cada dado era só, o dado 1 era de 32 bits, o dado 2 era de 32 bits, aí os caras dobraram, então você conseguiu uma taxa melhor, porque agora você acessa o processador e o processador acessa a memória com dados de 64 bits. E aí você pode pegar e continuar tendo dados de 32 bits, mas com um barramento de 64 bits. Foi o que eles fizeram, e aí você tem aqui uma evolução nessa... Você dobrou, né, no caso aqui, quadruplicou a taxa de dados quando você mudou de 32 para 64 bits, né? Bem, alguma dúvida sobre essa questão aqui de clock, de DDR, algum questionamento que vocês queiram fazer sobre essa questão?
Podem fazer, tranquilo. Professor, é só na hora de comprar um computador ou tem como fazer a adaptação, substituir essas memórias? Não tem jeito, porque a DDR3, ela tem uma pinagem diferente, sabe? Eu não lembro certinho a quantidade de pinos, mas vamos colocar aqui, a DDR3, ela deve ser 200 pinos, que é o chip, né? O módulo, o DIMM da memória DDR3. E o DIMM da DDR4 já é 240 pinos. Então, e além, não, na verdade, DDR3 e DDR4, ambos são 240 pinos. Porém, o encaixe do slot da memória RAM DDR3 para DDR4 não é compatível. O encaixe na placa-mãe. Isso, aqui, ó, deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó, DDR3, DDR4. Então, você não consegue fazer um upgrade, sabe, nesse sentido. Aqui, ó, aqui ilustra bem isso que eu estou falando para vocês, ó. Na verdade, nem são da mesma pinagem, né? Aqui, ó, DDR3 é 240 pinos e a DDR4 280. E o dentezinho aqui da memória RAM, aqui, ó, ele é diferente, então não é compatível. Então você não consegue, você teria que trocar a sua placa-mãe para poder fazer o upgrade de DDR para DDR4. Se você troca a placa-mãe, você tem que trocar o processador, muitas vezes o socket do processador não é compatível, e aí fica caro, não vale a pena, né? Então, expandir DDR3 para DDR4 não é possível. Boa pergunta. Continua. Professor, pode falar. Deixa eu ver se eu entendi direito, então. A memória, ela grava os dados que tem as instruções que o processador executa. E o processador... As instruções estão lá na memória RAM, né? E essas instruções, elas têm tipo um número lá, né? Que, vamos supor, igual você viu lá, mover, por exemplo, a instrução 0, adicionar a instrução 13 e tal. Isso, aqui, ó, o move, esse move aqui, ó, é a 7, aquele aqui, ó. Isso. Então, no processador, ele tem tipo uma memória também que digamos assim, esse número é como se fosse universal. Você vai ser sempre esse número em qualquer processador desse tipo. Aí, na verdade, a instrução, ela varia de arquitetura para arquitetura. O que é arquitetura? Por exemplo, para processadores da Intel, você tem a arquitetura x86. E aí você vai ter um conjunto de instruções para aquela arquitetura, entendeu? Aí, quem faz isso é o sistema operacional. O sistema operacional que tem que adaptar para gerar código para aquela arquitetura. Então, um programa para uma arquitetura, ele vai gerar um monte de instrução dessa que vai funcionar somente para aquela arquitetura. Se eu quiser que ele funcione para outra arquitetura, aí eu tenho que ter um compilador que vai gerar o assembly para aquela arquitetura. O compilador vai ser responsável por fazer isso. Essa que é a ideia, entendeu? Entendi. Então, é o sistema operacional também que gerencia aonde vai ser gravada essa memória, porque de computador para computador, igual você já falou, e muda, então é o sistema operacional também que, na verdade, lá no compilador, que sabe aonde que vai gravar essas memórias. Nunca vai ser, vamos supor, se eu programei lá para gravar na memória 100, na verdade não é 100. Eu estou falando para o processador lá, para o sistema operacional que eu quero gravar em algum lugar e ele vai ver aonde que eu gravo lá, é isso? Se for nesse assembly aqui, ó, aí não, eu estou falando para ele gravar nessa área mesmo, né? Se for numa linguagem igual essa aqui, ó, aí não, aí eu estou falando assim, vou
Windows, escolhe para mim aí um local para eu gravar. Mas nessa linguagem aqui, não. Aqui eu estou direcionando. Eu estou falando que eu quero no endereço 100. Por isso é que você não programa nessa linguagem, né? Você tem uma camada aí que é o sistema operacional e ele, às vezes, o 100 é uma área reservada que eu não posso dar acesso, sabe? E aí, essa área de memória 100 aqui é o sistema operacional que gerencia. Então, meu programa não pode executar lá. Meu programa pode executar, por exemplo, só da posição, dá um exemplo aqui, 231 para frente, né? Então, isso pode acontecer. O sistema operacional gerencia. Então, normalmente, você não escreve código em assembly na prática dessa forma aqui. Você escreve assim quando você não tem sistema operacional. Aí você escreve. Às vezes, com um dispositivo embarcado, você pode escrever. Vou te dar um exemplo. Igual a Aline e a Tainan tá fazendo lá microprocessadores para dispositivos embarcados, né? Aí vamos supor que tem um programa dentro desse microprocessador lá que manda um sinal de ultrassom que vai refletir. Então, precisa de um sensor de ultrassom que vai bater num objeto e vai retornar e, consequentemente, vai medir a altura daquele objeto ou o peso daquele objeto, né? Esse tipo de sistema embarcado, ele não tem sistema operacional. O programador, vai escrever código assim, ó, dessa forma. Ele vai usar a memória ROM lá dele, que é uma memória flash. Ele vai escrever nessa memória flash, nessa ROMzinha lá, o código dele. E na hora que a pessoa ligar o dispositivo embarcado, o que ele faz? Ele pega os sensores, vou dar um exemplo, uma balança eletrônica, né? Essas custa 60, 70 reais. Tem um código lá dentro que fica o tempo todo lendo o valor do sensor. Se for esse valor aqui, se estiver chegando nesse valor, mostra tanto no digital, né? Mostra tanto no digital. Então, tem um cara lendo esse valor, né? No caso de um programa que vai rodar no sistema operacional, aí esse programa tem que obedecer às regras do sistema operacional. Então, ele não vai deixar eu acessar a memória RAM dessa forma aqui, não. No caso do microcontrolador, que eu escrevo o programa lá dentro, aí ele deixa, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, Tinkercad aqui, aí eu vou escrever um código, e eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui do Tinkercad, que é onde você pode escrever, só que lá você vai escrever código em C. O Tinkercad, ele já é uma programação em C, então já tem, não é o que eu quero mostrar, já tem um sistema operacional que vai interpretar aquele código e etc. Falando baixo nível mesmo, estou falando a nível de uma balança eletrônica, dessas aí custa 90 reais, né? Vai ter lá dentro dela, né, um código aqui semelhante a esse código que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó. Aí tem um gravador de ROM que pega esse código aqui e joga lá dentro, né? O assembly aqui, ó, que a gente acabou de fazer, ó, que é isso aqui, ó, é ele que faz. Ficou claro isso aí, essa questão? Professor, deixa eu só tirar uma dúvida. Os processadores digitais de sinais também são dessa forma? Dessa forma. Dessa forma. Dessa forma. Você tem aí para um propósito específico, né, um sistema embarcado, né, um softwarezinho que controla um equipamento desse aí, por exemplo, uma balança digital, um sensor de gás, um sensor, né, ele fica o tempo todo ali num loop lendo a informação.
Aí, se aquela informação passou, sei lá, o sensor de ruído, se aquela informação passou um certo nível, ele vai emite um alerta. Então, o programa, ele vai lá e aciona uma sirene. O acionar a sirene vai ter uma instrução que é ligar a sirene, né? O programador lá vai ter lá um código que é para ligar a sirene, né? Ele vai ligar a sirene caso isso acontecer. Então, esse conjunto de instruções vai ser específico daquele microcontrolador, aquele microprogramador só entende aquelas instruções, né? Então, isso realmente acontece. Aí, pessoal, arquitetura do processador, né? Então, aqui, ó, tá aqui a arquitetura. Você tem, vamos entender essa arquitetura aqui, apesar dessa imagem eu não estar gostando muito dela, mas esse é o material que nós estamos usando, então vamos tentar aqui entender essa arquitetura. Você tem as instruções provenientes da memória. Aqui, ela aqui, ó. Tá aqui, né, as instruções que estão na memória aqui, ó. Aí você tem esse cara aqui, que é o IP, que ele vai pegando as instruções, utilizando o REM para endereço e o RDM, que é a instrução efetivamente. Aí essas instruções, seguindo essa arquitetura aqui, elas são enviadas aqui para os registradores. E esses registradores, o que eles fazem? Eles mandam para ALU, né? Unidade Lógica e Aritmética, em que aqui ela está dividida de duas formas. A primeira unidade faz operações com números inteiros, a segunda unidade faz operações em ponto flutuante. Beleza, fez as operações, na hora que você faz a operação, essa operação ela volta para a memória ou volta para o próprio registrador. E realmente foi isso que aconteceu aqui, ó, nessas instruções. Essa instrução não passa pela ALU, então ela só é entre processador e memória, sem passar por operação nenhuma. Essa também é a mesma coisa. Aqui é só escrita na memória, ó. Eu estou pegando 1 e jogando na posição 100. Eu não estou passando pela ALU do processador. Aqui eu não estou passando também. Aqui eu não estou passando. Aqui eu também não estou passando, ó. Aqui eu não estou passando, aqui eu não estou passando. Porém, aqui eu estou passando pela ALU, porque eu quero somar A com B. E eu quero somar A com C. Então, nesse momento, eu passo pela ALU. E o resultado joga dentro de A. Então, ó, eu somo A com B e o resultado joga dentro de A. Então, o que tem A vai ser perdido, né? Então, é isso que eu estou fazendo. Eu vou substituir o que tem A. Então, essa instrução aqui, ela está ilustrando esse callback aqui, ó, que é o seguinte: você passou, ele somou A e B, voltou, pode mandar dados para a memória, que não foi o caso, e voltou para dentro dos registradores. Então, é isso que ele está querendo dizer com a instrução add, né? E aí, depois, nesse move A, eu pego o que tem A e jogo diretamente para a memória, sem passar por essas unidades. Então, tem uma conversa com a memória, sem passar pela ALU, e tem também uma conversa com a ALU, passando pela ALU, voltando para dentro do próprio registrador. Um pouco confuso, mas é isso que ele está explicando aqui nessa arquitetura, isso que ele está querendo mostrar aqui, né?
Essa que é a ideia aqui que ele está querendo mostrar. Por exemplo, dados da memória. Em que situação que eu tenho dados da memória vindo para dentro dos registradores? Né? Nessa situação aqui, ó, move A, move B, move C. Essas 3 instruções aqui, ó, eu estou fazendo esse procedimento aqui, ó, que é dados da memória entrando dentro dos registradores. Né? E em que situação que eu estou fazendo ao contrário, que eu estou pegando dados daqui e jogando para dentro da memória? Né? Nessa situação aqui, ó, eu estou pegando o que está dentro do registrador e jogando dentro do endereço. Por isso que eu não gosto dessa imagem. Essa imagem, dados da memória, ela tinha que obrigatoriamente estar com uma setinha aqui para cima. Por quê? Porque os dados vêm para os registradores, porém, eles também voltam para a memória sem passar por essas 2 unidades aqui, ó. Então, por isso que eu não gosto. O ideal desse slide aqui, dessa arquitetura aqui, se aqui nesse ponto, deixa eu colocar uma anotação aqui, ó. Se aqui nesse ponto, deixa eu ver, vou escrever alguma coisa aqui. Ó, se tivesse uma setinha para cá, ó, aí seria melhor, né? Que essa setinha aqui mostraria os dados indo nessa direção, né? Então, seria para mim, seria mais real, porque os dados vêm da memória para os registradores e vai dos registradores para a memória. Exemplo, aqui, os dados estão indo para a memória, apesar de que, aqui, ó, eles estão indo da memória para a memória, nesse caso aqui específico. Por quê? Porque eu estou pegando o 1 que está na memória e jogando para dentro da posição 100, que é o endereço de memória. Então, o dado está vindo da própria RAM para a RAM, só que numa posição diferente. No caso aqui, ele está aqui na posição 3, ó, o 1 está na posição 3, porém, eu vou jogar ele na posição 100, né? Então, na hora que eu executar, ó, eu pego o 1 e jogo para dentro da posição 100, ó. O próximo. Eu pego 2 e jogo para dentro da posição 102. Então, neste caso aqui, o próprio dado, ele está vindo da memória e indo para a memória para um local diferente. É isso que está acontecendo nessas instruções aqui, ó. E na próxima também acontece isso. Agora aqui não. Aqui já está nesse move A 100, já acontece esse processo aqui, ó, de vir dados para a memória para dentro dos registradores. Né? Se você observar, é isso que está acontecendo. Eu estou mandando dados nesse sentido aqui, ó. Por quê? Eu estou pegando o endereço 100, o que tem lá dentro do 100, que é o 1, e jogando para dentro do registrador A. Olha lá, o A está valendo 0, ele vai valer 1, ó. Então, aqui eu estou ilustrando que eu estou pegando dados da memória e jogando para cá, né? Aí vamos continuar, ó. Faço isso com B e com C, ó. Então, A, B e C, os registradores A, B e C ficam com 1, com 2 e com 3. Aí eu vou e uso a ULA, Unidade Lógica Aritmética. Usei. Beleza. E agora o que eu faço? Eu pego dados do registrador, agora eu vou no sentido contrário aqui, ó. Agora eu vou nesse sentido, ó. Do verde, que é para frente, né? Aí o que eu faço aqui agora, ó? Peguei o que estava no A, que vale 6, e joguei na posição de memória 103. Então, essa imagem aqui, ela não está muito boa, porque esses dados da memória tem que ter 2 fluxos, né? E aqui, ó, eu também cortaria esse cara aqui, ó, que eu cortaria. Eu cortaria esse cara aqui, ó. Não tem necessidade
desses dois itens. Né? Eu faria dessa forma nessa imagem, se eu fosse construir essa imagem aqui. Né? Porque aqui do jeito que ele está explicando, deixa eu explicar para vocês, ele está considerando que só vai dados para a memória provenientes depois de passar pela ULA de inteiros. E não é isso. Né? Estou dando um exemplo aqui, ó. Essa instrução aqui está mostrando isso. Né? Eu já passei, ó. Aqui eu passei, aqui ele está lá no registrador A. Aí depois eu tenho uma outra instrução que pega A e joga na posição 103 de memória. Então, essa imagem aqui não representa bem. Né? Eu não pego dados direto da ULA e jogo aqui dentro da memória, a não ser, né, que o processador permita fazer isso. Nesse caso, desse meu processador aqui, ó, que é de 8 bits e etc., ele não deixa. Então, eu posso diretamente jogar da ULA para a memória? Pode. Aí teria que ter uma instrução assim, ó. Como é que seria a instrução? Add 103... Aí teria que ter uma instrução assim, ó, add 102A, né? Se pudesse ter uma instrução dessa, beleza. Ele não vai, eu acho que ele não vai deixar, ó, ele já está até falando aqui, ó. Ele não deixa eu fazer isso. Por quê, ó? Add não suporta essa operação. Não tem como, nesse meu ambiente aqui, pegar dados da ULA e jogar direto para a memória. Ficou claro isso aí? Mas, estou falando, o meu processador usado como exemplo. Né? Então, no meu processador usado como exemplo, não tem como fazer isso. Né? Então, essa que é a ideia aqui dessa imagem, né? Expliquei aqui, ó, a ULA, o resultado da ULA e etc. A unidade de controle, a gente retoma aqui essa unidade de controle na próxima aula, para a gente poder comparar aqui nessa unidade de controle, com a ULA, e a gente fala também desse acumulador, mas o acumulador é um registrador qualquer, tá? Nem preciso te falar dele, não. O acumulador é um registrador que tem como função armazenar um operando que será utilizado ou fornecido pela ULA. Nesse caso aqui, o A. Né? O A é um acumulador. Ele funciona como um acumulador. Eu pego C, somo com A e o resultado eu jogo dentro de A. O A é um acumulador. Então, aqui ele está detalhando. Aí, na próxima aula, a gente retoma aqui nesse unidade de controle aqui. Tá, pessoal? Vou finalizar a gravação aqui e agora eu vou abrir para a gente tirar dúvidas.